Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero advogando contra a fazenda pública. E hoje eu vou falar de um assunto realmente importante, que é a impugnação do edital licitatório. Antes disso, saiba que as matrículas dos meus cursos estão abertas, todos eles você pode entrar a qualquer momento. Você encontra o link na bio do meu perfil, @professor Maza no Instagram, ou na descrição desse vídeo nas demais redes. Outra coisa importante, qual é o objetivo dessas lives? É advogarmos juntos, você e eu, nos seus casos. Quando você tiver no escritório um caso novo em que sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo, mandando mensagem direta pelo Instagram, e aí a gente discute os termos da parceria. E lembro ainda que o tema da live de hoje é uma pequena degustação do curso que eu estou gravando já, que é Advogando em Licitações. Impugnação ao edital é uma das ferramentas que eu ensino para quem quer defender licitantes. O curso não está com matrículas abertas porque ele está em produção. As matrículas vão abrir daqui a 2 ou 3 semanas, mas elas só serão abertas dentro de um grupo de WhatsApp. Esse grupo ele fica no silencioso para não incomodar ninguém e para você entrar nele, claro, sem custo nenhum, para obter essas informações, basta você clicar no link que também está na minha bio do Instagram. Importante, esse WhatsApp é exclusivo para informações sobre o curso que eu vou acrescentando a cada 2 dias, 3 dias, então você vai entrar no grupo, não vai acontecer nada. Aí eu posto alguma novidade que tenha a respeito do curso. Quem já entrou faz tempo tem que ter um pouco de paciência, porque vai entrando gente nova e eu tenho que colocar novos conteúdos para essas pessoas se atualizarem, mas esse é um curso que está dando um trabalho danado, mas ele é o único no mercado na matéria e vai fazer toda a diferença para quem quer advogar nesse subnicho das licitações, que é um subnicho excelente. A gente só advoga para empresas em matéria de licitação. E hoje, como eu disse, eu vou falar de um dos instrumentos de questionamento de ilegalidades na licitação, que é a impugnação ao edital licitatório. Por que advogar em licitações é tão bom? Porque nos mais de 5.500 entes federativos que nós temos, sempre são realizadas anualmente diversas licitações. Por menor que seja a cidade, por exemplo, tudo aquilo que os vereadores, o prefeito, o vice, os secretários utilizarem de materiais, tudo isso tem que ser licitado. Reformas nos prédios públicos precisa de licitação, compra de viaturas precisa de licitação. Então, numa ideia aproximada, eu gosto de pensar que nós temos no Brasil pelo menos 50 mil licitantes precisando de ajuda o tempo todo e faltam especialistas nesse subnicho. Então, é um mercado potencial de dezenas de milhares de clientes. Que mais? Há um grande problema envolvendo a licitação hoje em dia, que eu sempre vou te ajudando a resolver aqui, é que entrou em vigor uma nova lei. Possivelmente você estudou licitações na sua graduação ou mesmo em função de uma atividade profissional com base na Lei 8666. Essa lei não existe mais, ela foi revogada em 31 de dezembro do ano último, aqui 2023, e nós temos também a revogação da Lei do Pregão, a 10.520, não existe mais, e a lei do RDC, a Lei 12.462, ela foi parcialmente revogada, sobraram só alguns dispositivos nela. Então, o tema de licitação foi virado de ponta cabeça, e isso só favorece quem já estudou pela lei nova, porque muitos dos advogados que defendem licitantes estão desatualizados em relação a essa grande novidade que é a Lei 14.133. Bom, quais são os meios de defesa que o licitante tem num rito licitatório? Lembre, a licitação ela é uma disputa, é uma competição.
Se você quisesse resumir a ideia de licitação em uma frase, a frase seria: licitação é uma disputa estabelecida pelo Estado para a contratação de fornecedores. Só que a licitação, ela é um rito, ela é um procedimento, ela não é um ato solto, um ato unitário. Ela, antes disso, é um encadeamento de atos administrativos, uma sequência prevista em lei desses atos administrativos. Portanto, a escolha do instrumento apropriado para impugnar alguma decisão na licitação depende do momento em que se encontra esse devido processo legal. É isso, a legislação de licitações, ela estabelece um rito obrigatório para a administração, que é um devido processo legal. Não dá para a administração fazer contratações do que quer que seja sem observância desse devido processo legal. Então, é um procedimento, por exemplo, com 15 ou 20 fases aproximadamente, né, desdobrando as fases que a lei prevê. Nós podemos chegar de 15 a 20 momentos distintos na licitação e o meio de impugnar essas decisões varia conforme o momento em que o procedimento se encontra. Importante, a licitação é um conjunto de atos administrativos. E como atos administrativos, eles não têm a mesma força jurídica de uma lei. Pelo contrário, os atos administrativos, eles são juridicamente inferiores à lei. De modo que, se houver um ato administrativo que colide com uma norma legal, em nenhuma hipótese permanece o ato e se revoga a norma. É sempre o contrário, prevalece a lei e o ato tem que ser anulado. Muito bem, o que eu quero questionar na licitação? Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Eu estou dirigindo a minha peça de impugnação a qual ato? Será que é algum ato preparatório da disputa, como a publicação de um edital? Ou será que é um ato de julgamento das propostas? Ou então um ato que inabilita o licitante por falta de documentação apropriada? Ou então é um questionamento a respeito de um ato que aprova a licitação ao final do rito? Ou é um problema de contratação de alguém que não foi o primeiro colocado? Além disso, pode haver também uma contratação direta sem licitação irregular. É possível você firmar contratos sem licitação em situações excepcionais que a lei prevê, mas se não houver um enquadramento do caso concreto em uma dessas hipóteses, nós temos que impugnar essa decisão administrativa. Tudo isso é o grande devido processo legal para a contratação de fornecedores do Estado. Não existe um remédio único para questionamento dessas decisões. É preciso observar com calma qual desses atos administrativos eu quero impugnar. É o edital? É a inabilitação? É a desclassificação, homologação, adjudicação, contratação sem licitações? Então, tudo começa por aí. Então, veja. Se eu quiser questionar o edital licitatório, que é o ato de abertura da fase externa da licitação, eu vou usar a peça que eu comento hoje, impugnação ao edital. Falo de mais detalhes daqui a um instante. Se eu quiser lutar contra a desclassificação ou inabilitação do licitante, que é meu cliente, eu tenho agora na licitação uma fase recursal única. Ou então eu quero questionar um quadro classificatório ou a contratação direta sem licitação. Pois é, identificado o ato que eu quero questionar, é preciso tomar uma outra decisão ainda. Eu quero questionar na via administrativa, porque é possível, é o primeiro passo que tem que ser dado, entrar com um recurso contra aquela decisão. Mas não só na via administrativa é possível realizar o controle desses atos. Eu posso, pelo contrário, entrar direto na via judicial. Lembrando que a escolha entre a via administrativa e a via judicial é uma escolha autônoma que a gente toma em relação ao cliente. O que eu quero dizer? É uma decisão nossa, a decisão do advogado com o cliente. Você quer ir na via administrativa primeiro ou quer judicializar logo de cara? Então nós temos no Brasil essa opção entre a via administrativa e a via judicial. Essa opção, que decorre do artigo 5º, inciso 35
da Constituição muitas vezes é ignorada pelo Poder Judiciário. Eu advogo num caso em que eu não posso dar detalhe nenhum, mas é um caso em que nós entramos lá no escritório com uma ação judicial para exibição de documentos públicos, na medida em que a gente precisava ter acesso a esses documentos, mas não havia previsão no site, não havia link, não havia nada. O procedimento estava correndo quase que em sigilo. O juiz sentenciou essa ação de exibição de documentos públicos, julgando o processo improcedente, alegando que nunca foi procurado órgão público para o oferecimento dessa documentação e que, portanto, seria preciso primeiro ir ao órgão público, fazer o pedido e, depois do pedido ser negado ou haver um silêncio, questionar na via judicial. Ou seja, decisão desastrosa, erradíssima. Se nós optamos pela via judicial primeiro, não há nenhuma irregularidade nessa ação. É uma opção que nós fazemos, só que muitas vezes esse caráter opcional, facultativo da opção por uma dessas vias é ignorado pelo Poder Judiciário. Então eu tenho a via administrativa, a via judicial, e importante, eu posso questionar também muitos desses atos da licitação dentro dos órgãos de controle do Estado. O órgão de controle mais famoso que existe no Estado é o Tribunal de Contas. Mas existem também controladorias, corregedorias, em que eu posso fazer uma denúncia de uma irregularidade na licitação. Portanto, nós temos, para questionamento de um ato da licitação, nós temos 3 caminhos possíveis: a via administrativa, a via judicial e a denúncia a algum órgão de controle, como o Tribunal de Contas, como corregedoria ou controladoria. Muito bem, eu quero falar então da primeira peça da via administrativa que eu vou abordar no meu curso Advogando em Licitações, que é justamente a impugnação ao edital. O edital é um ato administrativo que inaugura a fase externa do procedimento. A licitação pode ser dividida em 2 grandes momentos: a fase interna, que consiste na elaboração do edital, na abertura de processo administrativo que antecede a publicação do edital. Aí o edital é publicado e começa a fase externa. Na fase interna, tudo se dá intramuros, como se diz, dentro do ambiente estatal. Os particulares nem ficam sabendo que está sendo lá iniciada uma licitação na fase interna. Publicou o edital, surge a fase externa, em que a população e os licitantes interessados passam a ter conhecimento pelo edital das regras desse certame. A gente usa muito a palavra certame, que é uma disputa, é uma espécie de um concurso, digamos assim. A gente chama a licitação de um certame para fortalecer essa ideia de uma competição. Muito bem. O próprio nome já sugere. A impugnação ao edital é uma peça administrativa em que qualquer cidadão, isso é importante, não precisa ser licitante, qualquer cidadão pode questionar alguma coisa dentro do edital. Quando a legislação fala qualquer cidadão, a interpretação que eu pessoalmente dou em termos doutrinários é que isso pode ser feito também por uma empresa. Empresa, tecnicamente, não pode ser cidadã, porque cidadão tem que ser uma pessoa física, obrigatoriamente no nosso país. Eu, Alexandre Maza, não vejo irregularidade nenhuma em a impugnação ao edital ser promovida por uma empresa que é potencial licitante, que está lá ainda analisando se ela quer participar da disputa ou não. Então eu ataco diretamente o edital, apontando quais são as irregularidades. Eu ataco por meio dessa peça administrativa de impugnação, ao edital. Qual que é o endereçamento de uma impugnação ao edital? Nós temos que lembrar que, quando se publica o edital, não existe ainda propriamente uma disputa. O edital, ele precede a disputa. Por isso que, tecnicamente, nem se deve dizer licitante na fase do edital, porque licitante é alguém que já entrou na disputa, e no edital haverá uma disputa, mas ela não começou ainda. Portanto, quando é publicado o edital, os trabalhos da comissão
licitante ou do agente de contratação, como diz hoje a nova lei, os trabalhos ainda não começaram efetivamente. Por isso, publica o edital, não há ainda uma comissão, um agente de contratação tomando decisões. Por isso, a impugnação ao edital não vai ser dirigida ao agente de contratação. Ele é só um executor do edital. Tem que dirigir alguém que pode mudar o edital, que está sempre alguns degraus acima de quem é o agente de contratação. Por isso, a dica é: impugnação ao edital tem que sempre ser dirigida à autoridade de maior hierarquia no órgão ou na entidade licitante. Então, vamos ver. Pega um caso aí de uma licitação com edital já publicado na Câmara Municipal de Guarulhos. Minha cidade, fica aqui registrado meu abraço a quem estiver vendo esse conteúdo ou ouvindo e é da cidade de Guarulhos. Fica aqui o registro do meu abraço, mas suponha que Guarulhos, por meio da sua Câmara Municipal, tenha iniciado uma licitação para compra de folha sulfite para os vereadores lá utilizarem dentro dos gabinetes. Publicado esse edital, se algum cidadão ou pessoa jurídica identificar determinada irregularidade, o que deverá ser feito? Deverá ser feita uma peça de impugnação ao edital dirigida ao presidente da Câmara Municipal. Sempre a autoridade de maior hierarquia no órgão ou na entidade. Em geral, é para o presidente de alguma coisa. Presidente da Câmara Municipal, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Senado, e depois internamente eles decidem como que vai se dar esse procedimento, né? Às vezes até há uma delegação do poder decisório pelo presidente a alguma outra autoridade. O importante é perceber que eu não vou dirigir essa impugnação a quem está realizando a licitação. E como é uma peça administrativa, não vai para o judiciário. Então é o ilustríssimo senhor doutor presidente, e aí coloca o nome do órgão. Não se usa excelentíssimo para autoridades administrativas. Excelentíssimo basicamente é para autoridades do poder judiciário. Que mais? Quais são as teses possíveis em uma impugnação ao edital? No meu curso Advogue para Licitações, em licitações, eu vou falar de todas as peças, como a impugnação ao edital, todas que vêm depois, dentro do procedimento. Eu vou falar de teses também, eu vou listar quais são as teses mais comuns em cada uma das fases do procedimento. Teses, né, as linhas de raciocínio para gerar a anulação de algum ato da disputa. E vou falar também, o que é muito importante, de uma teoria geral de licitações. Muita gente ainda não estudou licitação pela lei nova, e isso é uma loucura, advogar, trabalhar com licitação sem conhecer a lei nova. Então, eu também ensinarei no curso completo, eu vou ensinar a licitação parte material com base na nova lei. Se você já dominar a nova lei, é um módulo que você pode pular. Então, haverá 3 tipos de conteúdo. Vou falar de peças de impugnação, vou falar de teses e vou falar também a respeito do novo procedimento que a licitação tem. Muito bem, um exemplo clássico de tese, impugnação ao edital, é o chamado edital dirigido. O que é o edital dirigido? É o edital feito intencionalmente para que a empresa X seja vencedora do certame. E como que se faz isso? É uma lástima o que eu vou te dizer, mas ainda é uma prática observada na nossa administração pública de, em alguns casos, o edital ser feito pelo departamento jurídico de uma das empresas licitantes. E aí, com muito cuidado, esse departamento jurídico de um dos licitantes descreve o objeto de modo que só aquele licitante consegue entregar aquilo que está descrito no edital. Isso chama edital dirigido. Há um caso clássico que eu menciono nas aulas, que é um caso de compra de viaturas do serviço funerário de um dos municípios da Grande São Paulo aqui. Já faz muito tempo, é um caso de uns 20 anos atrás. O fato é que a prefeitura precisava comprar carro para levar caixão. E aí o edital descrevia como que deveria ser esse carro
com uma potência de motor que só existia em um veículo produzido no Brasil. Coincidentemente, um veículo que é da montadora, cuja sede está naquele município. Aí você pensa, qual que é a necessidade de um carro funerário ter uma alta potência, quase de um veículo esportivo? Pelo contrário, né, nos esquifes, você sabe disso, naquela situação em que o caixão é levado pelo carro da frente, os familiares e amigos vão com os carros atrás, a velocidade é até reduzida, não tem nenhum sentido um carro funerário ser de alta potência. Se fosse uma viatura policial, uma viatura do SAMU, talvez até uma viatura do Corpo de Bombeiros, faria sentido essa potência acima da média, mas para um carro funerário não. O que fazer na hipótese de um edital dirigido? Primeiro, identificar que ele é dirigido. Quem que vai conseguir identificar isso? Só os potenciais licitantes, porque é preciso estar mergulhado naquele mercado específico cujo objeto da licitação se insere, para saber se uma cláusula é restritiva da competição ou não. E aqui nós temos uma questão delicada, porque toda vez que o objeto é descrito no edital, já haverá uma eliminação de potenciais licitantes. Então, se eu digo que eu quero um carro nacional, eu já tiro as importadoras de veículos, as empresas que trazem carros que são importados. Eu digo que esse carro tem que ser 4 portas, já retiro um monte de modelos da disputa, que são apenas 2 portas. Tem que ter a potência X, já excluo uma série de outros licitantes que não produzem veículos com essa característica. Então, é próprio de um edital, ao descrever o objeto, estabelecer algumas molduras que vão deixar de fora licitantes que seriam interessados na hipótese do objeto poder ser fornecido por ele. Mas, no edital dirigido, haverá sempre alguma informação exigindo uma característica do objeto que não faz sentido no caso concreto, como foi esse que eu mencionei. Então, só os licitantes que trabalham naquela área específica sabem dizer se determinada cláusula restringe desnecessariamente as características do objeto e a disputa ou não. Muito bem, então falamos aqui de impugnação ao edital, evidente que teria muito mais coisa para falar, de estrutura da peça, de pedidos, outras teses, mas aqui é só uma apresentação geral da peça para você ter uma degustação de como será o curso Advogando em Licitações que eu lanço daqui a 3 semanas. Lembre, se você tem interesse ou quer saber mais informações sobre o novo curso da minha escola Advogando em Licitações, tem que entrar num grupo de WhatsApp silencioso e exclusivo para a divulgação dessas informações. O link para entrar nesse grupo você encontra na minha bio do Instagram. Então entra lá no Instagram, procura o perfil @professor Maza, me siga, mande uma mensagem direta. Eu mesmo leio e respondo as mensagens de todas as minhas redes sociais. Eu não tenho equipe trabalhando em rede social, tá bom? Então quando você fizer lá algum questionamento, algum comentário, sou eu mesmo que tenho acesso a esse questionamento, a esse comentário. Tá bom? O lançamento desse curso, repito, só se dará dentro desse grupo de WhatsApp. Quem não estiver nesse grupo de WhatsApp não vai nem ficar sabendo que tem um curso novo com essa temática. Lembro ainda que o objetivo dessas lives e podcasts é advogarmos juntos. Se entrar um caso no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, por inexperiência, por desconhecer o assunto, por ser muito complexo, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram. Na verdade, pode ser por qualquer rede a mensagem direta, que o Instagram é o mais fácil de fazer isso, por isso que eu falo. E aí a gente discute os termos da parceria. Se o assunto não for dos meus nichos, tributário e administrativo, eu trago um parceiro, aluno da minha escola, ou um parceiro advogado que não é aluno, mas é reconhecido nesse nicho do tema que você trouxer, e a gente estabelece uma parceria entre os 3, em que você traz o cliente e ganha por isso. Eu trabalho nas teses, né, e na estratégia geral, eu vou ser um estrategista e o especialista vai colocar a mão na massa. Então, acontecendo isso com você, de uma causa com essas características, entre em contato comigo para a gente fazer uma parceria. E lembro ainda
que todos os cursos já lançados na minha escola estão com matrículas abertas. O Advocacia Tributária, o Advogue para Servidores, Planejamento Tributário, cursos de prospecção, de inteligência artificial na advocacia, e daqui a 3 semanas estará também o meu curso Advogando em Licitações. Então não perca essa oportunidade de fazer parte da minha escola. Nós temos mais de 5.000 alunos já, então eu costumo dizer que é o maior escritório de advocacia do país, são os alunos, porque todos nós, na minha escola, queremos a mesma coisa, que é o crescimento recíproco dentro da profissão. Então é isso, agradeço a sua audiência e nos veremos terça-feira da semana que vem. Na terça-feira, na Advocacia Tributária, eu vou falar sobre negociação de créditos tributários. Um assunto sensacional com o especialista, professor Carlos Navarro, que é advogado tributarista aqui em São Paulo, tem o curso de planejamento tributário na minha escola, que já está gravado, está disponível, é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele sabe tudo de negociação de crédito. Então, às vezes, você tem um cliente com uma dívida fiscal e ele não sabe o que fazer. Então, a negociação de crédito é encontrar alguém que tenha esse valor como crédito, que negocie com o cliente e a gente arredonda juridicamente essa operação para que fique bom para todas as partes. Então, se você tem interesse nesse super nicho, que é a negociação de dívidas, eu estou falando negociação de dívidas contra a fazenda, tá? Ou dívida fiscal, ou dívida de alguma outra natureza, mas sempre advogando contra a fazenda pública. Não perca na terça-feira e na sexta da semana que vem, receberemos mais uma vez o engenheiro William Maza falando sobre inteligência artificial na advocacia, que é o tema do momento, né? O William tem 2 cursos na minha escola, ele tem um curso de ChatGPT para advogados e outro de ferramentas de inteligência artificial, e ele vem esclarecer mais dúvidas sobre essa revolução que é o uso da inteligência artificial na advocacia. Se você tem dúvidas sobre a importância do ChatGPT, por exemplo, aconteceu um caso curioso que minha mulher me contou ontem. Ela disse que encontrou um amigo e tinha marcado uma visita na sogra para os dias seguintes. E ele não queria ir, mas também tinha medo de falar alguma coisa que desagradasse a mulher. Ele foi no ChatGPT, na versão premium, que é assinada, falou assim: como usar argumentos não violentos se eu não quero ir na casa da minha sogra? Aí o ChatGPT deu a resposta, em fração de segundos, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V, mandou no WhatsApp da esposa. Não tenho notícia se deu certo, mas é no mínimo, uma ferramenta impressionante. Se é capaz de fazer isso na nossa vida privada, imagina o que ele não pode fazer na sua advocacia. Valeu, muito obrigado, bom final de semana, nos veremos semana que vem, se Deus quiser. Abraço, valeu!